Passiamo al Veneto. Non ho un madrelingua, ho il mio amico Eliseu, che è un poliglotta brasiliano e parla veneto. Sentiamo il veneto di un non madrelingua. Buon invece, mi sono Eliseo del podcast Lingocast. Eliseo del podcast Lingocast. La pubblicità dovevi metterla, Eliseo. Impari dai migliori. A me non so mia italiano, però la mia bisnonna, lei era della provincia da Verona e ella non parlava mia italiano, solo che la lingua veneta. Sua bisnonna era della provincia di Verona, lei non parlava mica italiano. Cosita, mi amico cominciai a imparare lingua veneta e anche a scriverla durante la grafia ufficiale a Zenar col Fernando Menegatti del progetto Lingua Mare. Eliseo si è messo a imparare la lingua veneta, anche la scrittura, grammatica. insieme a questa persona di un progetto di cui mi ha già parlato, quindi... Quindi tu sai già tutto. A me mi sono assisto inter Brasile, dunque parlo anche il portoghese brasiliano. Intera mia famiglia proviamo di mantenere alcune tradizioni venete. Ok. Ok, vabbè, si capisce tutto, dai. Sì. Devo dire la traduzione? No, capitela da solo. E anche a me piace assai la poenta e prosecco e il spritz. Più veneto dei veneti, Eliseo. Davide, con va a Torino, beviamo uno spritz o un goccio di prosecco. Strucco un vecchio, ciao Mi ciao. ha invitato a bere un goccio di spritz e un po' di prosecco. Ok, questo era tutto molto chiaro. Bene, grazie Eliseo, almeno abbiamo capito un audio. Di nuovo vi lascio trascrizione e traduzione se siete interessati. E como vocês puderam ver, felizmente a gente está tendo mais representação, né, na nossa língua vêneta, principalmente nós da comunidade de brasileiros de origem vêneta, por vários outros meios, um desses, né, por um aluno meu. Até agradeço o Eliseu aí, muito obrigado Eliseu por ter feito esse trabalho, né, por ter dado esse reconhecimento não só ao Lingua Mare, enfim, mas também à comunidade de vênetos brasileiros participando, porque o canal Podcast Italiano é um canal grande. Depois eu posso deixar aqui também no final do vídeo o episódio aí, né, enfim, o vídeo na íntegra do canal, que falava sobre as línguas locais, enfim, também eles chamam dialetos e línguas locais, na verdade no contexto inteiro do vídeo eles falam sobre línguas e dialetos locais, e o vêneto é uma língua local da Itália, no norte, né? Então eu agradeço, eu fico muito contente que também são iniciativas que podem dar mais visibilidade não só para o Lingua Mare, mas também para a comunidade de vênetos brasileiros. E dentre aí uma porção, provavelmente uma quantidade considerável de áudios em língua vêneta, foi escolhido o áudio de um aluno meu, um vêneto brasileiro. Então, provavelmente porque estudando o vêneto, ele tem aí uma pronúncia talvez exemplar, tenha um texto exemplar aí, ele tenha sido capaz de fazer uma construção um pouco melhor do que as pessoas que simplesmente não estudam e misturam tudo com italiano ou falam coisas que não estão muito corretas, né? Isso até mesmo falantes que não são falantes de vêneto, como eles aí, que se não me engano eles são de Torino, né? Do Piemonte, já conseguem perceber, né? A gente consegue perceber quem é a pessoa que fala bem, é aquela pessoa que, mesmo sendo nativo, não tem uma boa fala, não consegue se expressar muito bem, e a gente fica aquela coisa, né? E como vocês podem ver também, por meio da boa pronúncia, da boa construção, né, do próprio texto, o meu aluno aí, ele conseguiu se fazer entender até mesmo para pessoas que não são falantes de língua vêneta e disseram, não, perfeito, entendi tudo. Então eu acho que está mais do que comprovado a importância de se estudar a língua com pessoas capacitadas para ensiná-las, né? Pessoas capacitadas para ensiná-las. Muito obrigado, eu deixo aí depois no final, né, o vídeo, e eu agradeço e fico feliz também porque não é só um reconhecimento do próprio Lingua Mare, mas é um reconhecimento da nossa comunidade brasileira, né, a partir do momento em que se escolhe um vêneto brasileiro para representar a língua vêneta. Muito bem, hoje aqui nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês uma história um pouco pessoal. Eu também não vou falar o nome da pessoa, mas é algo que eu ouvi lá na região do Vêneto, já, digamos, pegando o gancho do assunto do vídeo, né, língua vêneta e tudo mais, e as línguas locais, né, já pegando esse gancho, eu me lembrei
da história de uma amiga, né, que eu conheci lá na região do Vêneto. Eu até posso contar um pouquinho mais, né, como é que eu conheci essa pessoa lá, mas antes, né, mi chiamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Lingua Mare e titeci benvenuto. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lingua Mare e você é bem-vindo. Então, você sabe, eu sou professor de língua vêneta, tenho curso de língua vêneta, eu deixo aqui na tela o QR Code para você entrar no grupo do Lingua Mare, é um grupo onde você consegue receber, além dos vídeos que vão ser postados todas as semanas aqui, você consegue receber outros comunicados, outras notícias e também depois tem um grupo de discussões, caso você tenha interesse, é preciso pedir para mim, tem o meu contato lá no grupo do Lingua Mare, você pode entrar em contato e dizer, Fernando, tenho interesse de entrar no outro grupo lá de discussões, como é que eu faço? Eu mando o link para você, ok? Então, entra aí no grupo do Lingua Mare e começa a também receber mais informações adicionais do que aquelas que eu trago aqui para vocês. Lembrando aí, antes de começar o nosso vídeo de fato, é que existe o LinguaCast. A gente está falando do podcast italiano, né, do pessoal aí do Piemonte, mas existe também o LinguaCast, que é produção do Lingua Mare, e ele é todo em língua vêneta, né? Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato@linguamare.com e aí fazer a assinatura mensal de vocês, ok? É um podcast privado, ele não está público aqui no YouTube, precisa me inscrever, a gente faz a assinatura mensal de vocês e vocês começam a receber esse conteúdo aí de um modo privado para vocês, todo em língua vêneta, desde textos até entrevistas com pessoas aí do Vêneto, obviamente, né? Pessoas que foram importantes em muitas ocasiões do Vêneto, desde literatura, desde movimentos políticos, enfim, várias coisas, né? Todos os movimentos, tudo que a gente pode trazer do Vêneto aí para vocês, se está tentando trazer, e óbvio, sempre com legenda em português, e principalmente textos que são produzidos por nós, né? São textos que eles já vêm escritos também em vêneto, que a gente disponibiliza esse documento escrito em vêneto, a tradução em vêneto, o que facilita também para muitos alunos meus estudarem e para pessoas de fora começarem a ter uma intimidade com a língua vêneta e também intimidade com o assunto dos vênetos, muitas coisas que na verdade não são abordadas, né? E eu sempre estou tentando abordar nesse podcast aqui. A gente já tem vários inscritos, se você quiser fazer a sua inscrição e receber aí de modo privado para você todo esse conteúdo, entre em contato@linguamare.com, o e-mail oficial do Lingua Mare, ok? contato@linguamare.com e você vai ter acesso aí a esse podcast. Muito bem? Acredito que eram essas basicamente as informações que a gente precisava antes de começar. E essa é uma história, como eu falei para vocês, uma história que eu tive contato lá no Vêneto, porque eu não gosto simplesmente de ir lá para o local e ficar passeando. Eu acho que a gente precisa ter um contato um pouco maior com as pessoas também, porque são pessoas que ficaram lá, de famílias, né, que vieram para cá, e para ter esse contato, óbvio, a gente precisa falar vêneto, porque senão vocês não vão conseguir fazer um contato muito profundo com as pessoas lá, né? As pessoas são extremamente, por um sentido bom, as pessoas são meio bairristas, assim, elas gostam das pessoas, enfim, ok, eu sou descendente, mas eu preciso falar vêneto. Isso eu acho que é bom e realmente a gente valoriza a nossa cultura, né? A nossa língua principalmente. A cultura tem lastro na língua principalmente, né? E, portanto, quando eu estava lá e conversando com as pessoas, eu fiz muitos amigos, né? Conversando sempre em vêneto, em língua vêneta, a língua dos vênetos, né? Que representa a nossa identidade. E as pessoas se sentiam muito à vontade também de contar histórias a respeito da língua vêneta, histórias particulares do que elas passaram, por exemplo, com os preconceitos do próprio Estado italiano, né? Preconceitos, enfim, feitos de um modo até
para quem tem aí o acesso ao podcast, tem a assinatura do podcast, tem uma entrevista com uma pessoa que ela relata muito bem qual foi toda a construção do Estado político italiano para fazer com que as línguas locais desaparecessem, né? As histórias locais, as individualidades desaparecessem. Isso não foi diferente com o Vêneto, nem com outras línguas, óbvio, e essa história ela vai um pouquinho aí em direção de tudo isso que a gente já vem abordando muitos anos aqui no canal também, né? E o que acontece? Essa pessoa aqui, que é a história do vídeo de hoje, é uma pessoa que ela nasceu lá na província de Verona, né? Não é vêneto brasileiro, não é nenhuma parte do mundo, é uma vêneta que nasceu lá na província de Verona. O que acontece é que, como eu frequentava lá o local onde a pessoa trabalhava, ela começou a me contar, né, a história que ela tinha a história dela com a língua vêneta. Visto que eu ia lá e só conversava em vêneto, ela também conversava em vêneto, ela começou a me contar, por exemplo, que ela era mais ou menos aí da minha idade, ok, na faixa dos 30, e ela começou a me falar que quando era pequena sofreu muito preconceito, né, por conta do vêneto. Ela só sabia falar vêneto quando era pequena porque em casa se falava só vêneto, segundo ela. E o que acontece? Acontece que na escola isso foi repudiado, né, veemente. Então os professores queriam que só falasse italiano, queria que só aprendesse italiano e era proibido falar o vêneto na escola naquele período ali. E não é muito tempo atrás, né? A gente sabe de muitas histórias lá do tempo do Getúlio Vargas, óbvio, 70 e tantos anos atrás, 70, 80 anos atrás, mas o problema é que essa é uma história até recente, né? Considerando, enfim, uma história de 30 ou até menos anos, né, atrás. E talvez isso aconteça ainda hoje, a gente não sabe. O que acontece é que naquele período ali, que foi o mesmo período que eu estava estudando aqui no Brasil, né, que eu era criança também, ela me contou que na escola lá, lá no Vêneto, digamos, ela precisou fazer uma redação, ok? Uma redação, mas era uma redação criativa, contando o que tinha feito nas férias, o que não tinha feito, como é que era, como é que não era, e ela levou esse texto para a professora, se não me engano, ela tinha 8 anos, alguma coisa assim, e ela levou essa redação para a professora, e a redação ela escreveu tudo em vêneto, porque ela era acostumada a falar só em vêneto, em casa, enfim, era a língua que ela usava, era a língua realmente língua dela, né? Ela não usava o italiano, nem em casa não se usava o italiano, né? E o que acontece é que a professora xingou ela, disse que não podia falar, que era um dialeto, que era uma coisa feia, e assim como o serviço público geralmente lá proporciona, assim como no Brasil, né, proporciona a vinda de pessoas de outros lugares, né? Ela falou que a professora, não lembro mais de que local que era, mas não era do Vêneto, era de outro local, então isso ficou um pouco mais pesado ainda, porque a pessoa nem entendia, né, a importância da língua para a região. E a professora disse que não podia, que isso aí era um absurdo, ela não podia ficar trazendo textos escritos em dialeto, que era um dialeto de idiotas e todo esse tipo de coisa, né? Todo aquele preconceito que a gente já conhece. Chamou os pais, né, para falar, chamou os pais dela para conversar na escola, e, enfim, xingou os pais também, provavelmente, e disse que eles deveriam começar a educar melhor ela, né, dentro de casa. Olha o absurdo! O absurdo. Então, enfim, existiu, né, e ainda existem hoje uma série de erros que são cometidos pela própria escola, né, uma série de preconceitos que são construídos dentro da própria escola e se destrói, né, parcialmente, começa a se destruir também a cultura dos demais, dos indivíduos. O que acontece é que ela foi para casa, os pais bateram nela, né, naquele tempo, deram uma surra nela porque ela apresentou o texto escrito em vêneto e não em italiano, e proibiram ela de falar vêneto, né? Ela perdeu o vêneto ao passar ao decorrer do tempo. Hoje ela tem recuperado mais e todo esse tipo de coisa, até mesmo por conta dessa importância que as pessoas têm cada vez mais se
se atinado que é importante recuperar a língua vêneta, porque é a língua, por meio da língua vêneta que a gente se reconhece como vênetos, cultura vêneta, né? E a partir disso ela começou a ter uma recuperação um pouco melhor do vêneto somente nos dias de hoje, né? Mas olha o absurdo, ela sabia falar o vêneto, ela usava o vêneto e por conta da escola, então ela acabou apanhando, além de apanhar, né, dos pais, e teve toda essa recriminação que não podia, e os pais obrigaram ela a não falar mais língua vêneta, só falar língua italiana. É por isso que isso gera um certo desconforto nos falantes de língua vêneta, tanto os falantes daqui assim como os falantes de lá, quando se tenta passar essa obrigatoriedade que tem que saber falar língua italiana e não sei o que, e não chegue perto das outras línguas que eles chamam de dialetos, né? Justamente para rebaixar. Ah, mas a diferença entre língua e dialeto não é só um estado, não sei o que. Não, a gente não pode ser leviano ao tal ponto de não entender que quando se fala em dialeto estão querendo rebaixar as outras línguas locais, ok? Então, o que acontece? Se você... Eu já vi muitas pessoas dizendo, antes eu queria aprender italiano e depois o vêneto. Mas por quê? Qual que é a necessidade, né? Por que você não pode aprender primeiro a sua língua e depois a língua dos outros? Tem que aprender a língua dos outros para depois, quem sabe, se ainda tiver vontade, aprender a sua língua, é isso? Ou seja, para mim é uma concepção totalmente errada. Eu acho que primeiro a gente precisa aprender vêneto e aí depois talvez a gente aprenda também italiano, porque como vocês viram, eles entendem o vêneto também. É só você usar um vocabulário, às vezes, um pouco mais comum ali. Não precisa usar uma coisa tão, digamos, um pouco mais alta no vocabulário da língua vêneta que todas as pessoas vão entender. Bom, a minha contribuição, eu acho que a minha contribuição, além de eu ensinar o vêneto para as pessoas, também é vir aqui e tentar esclarecer essas coisas para vocês e mostrar o quanto a nossa cultura sim sofre preconceito até os dias de hoje, o quanto as pessoas ainda pisam, estigmatizam, né? E também para mostrar a importância o quanto importante é da gente aprender a língua vêneta, principalmente aprender língua vêneta, ok? Então, eu sei que aprender a história é importante, mas só isso não basta, não é o suficiente. A gente precisa reconstruir uma comunidade de falantes de vêneto, porque a história precisa ser repassada por meio da língua vêneta. A partir desse momento, talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, quando se tiver uma comunidade de vênetos, aí eu possa vir aqui gravar os vídeos em língua vêneta, ok? Então seria um grande feito, talvez deixado aí também para os nossos filhos, deixados para os descendentes e também para a cultura vêneta, se todos nós aprendêssemos a falar a nossa língua, a língua vêneta, se a gente conseguisse se comunicar em vêneto, todos, né? Então essa aqui é uma coisa, isso é resistência, isso é de fato fazer resistência a alguma coisa e não só a gente ficar falando blá 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 e não ter efetivamente uma ação, né? Uma ação. Eu acho que isso seria definitivamente importante para nós, porque nós somos vênetos e a nossa língua é a língua vêneta. Tá bom, pessoal? Então, era essa a história que eu queria contar para vocês, uma história aí de, digamos, preconceito, uma história que aconteceu não só lá no Vêneto, assim como no Brasil também. Meus pais, eu já falei, meus pais nunca quiseram me ensinar o Vêneto. Acredito que não só comigo, muitas outras pessoas, eu já ouvi aqui no Brasil, não quiseram me ensinar o Vêneto. Eles sabiam falar, eles falavam Vêneto, mas não quiseram me ensinar com medo que eu fosse mal na escola, que eu fosse criticado, que os professores, de certo modo, reclamassem, né, por conta disso. Então eles nunca efetivamente quiseram me ensinar. Apesar de eles falarem em casa, falarem entre si, eu aprendi muita coisa por meio daí. E depois eu tive que ir atrás também do prejuízo, ok? Porque eu não sabia falar tudo. Então o que acontece? Se eu posso dar aí um conselho para vocês, para quem gosta, para quem quer aprender cultura, isso, não deixa para aprender depois, não deixa, primeiro eu quero aprender italiano. Cara, aprende vêneto primeiro, não faz isso com a tua cultura, sabe? Tu tá se suicidando, isso é um suicídio isso. Ok? Porque, obviamente, a maior parte das pessoas que vão primeiro aprender italiano, depois não vão mais aprender vêneto. Por quê? Porque daí, então, consegue se comunicar mesmo com o italiano,
né? Só que não é uma mera necessidade comunicacional. Não é isso que você tem que pensar. Não se aprende Vêneto porque eu preciso me comunicar somente. Né? A gente se comunica, mas a gente está fazendo esse reforço cultural, a gente está fazendo com que a língua vá para frente, com que a gente consiga obter a língua para continuar falando, para desenvolver, mais ainda para reforçar a nossa comunidade de vênetos, para fazer com que a nossa identidade seja válida. A partir do momento que você vai lá e aprende italiano, eu te dou assim, quase 100% de certeza. Se você não sabe falar nada, só sabe falar português ou enfim outras línguas, mas não sabe falar vêneto nem italiano, você vai lá, vai aprender italiano e depois não volta para aprender vêneto. Tá? Provavelmente, talvez, se você aprende vêneto, depois você vai aprender o italiano. Mas se você vai lá e aprende italiano, você cria uma resistência, às vezes até a própria educação, os próprios professores colocam na sua cabeça que não tem necessidade, não precisa, porque são dialetos, não sei o que, isso vai mudando a tua mente. A partir do momento que tu aprende vêneto, tu começa a ter esse reconhecimento, começa a fazer, digamos, uma consciência maior. E depois não é o problema ir aprender italiano. E aprender o italiano não é o problema. O problema é se você faz o sentido contrário. Muitas vezes daí você vai se imbuindo de preconceitos e aí não quer mais aprender o vêneto e assim a nossa cultura, a nossa língua vai morrendo. Entendeu? É assim que funciona, na verdade, até uma estratégia, né? É uma estratégia muito bem feita, que é a estratégia da utilidade das línguas. Como se uma língua ela fosse medida só por utilidade, né? Então a gente deixa de usar o português também, ok? Tá bom? Vamos só usar inglês, né? Por que vai aprender italiano? Aprende só inglês, então. Tá? A gente já nasce só sabendo falar inglês e assim, quem sabe, a gente vire uma colônia, né? Uma colônia globalizada, uma colônia mundial, que todo mundo tem a mesma cultura, todo mundo tem a mesma língua e enxerga pela mesma ótica. Acho que não é isso que a gente quer, né? A gente quer cada vez mais lutando pela nossa identidade. Eu acho que depois que surgiram aí as redes sociais, a gente conseguiu ver que a diferença de pensamento das pessoas é enorme. E eu acredito que esse discurso da língua por utilidade caiu por terra há muito tempo, né? Se fosse assim mesmo, se uma língua só bastasse, a gente não teria, por exemplo, a comunidade europeia, onde as pessoas aprendem 3 ou 4 ou até 5 línguas, ok? Porque eles entenderam há muito tempo que uma língua não se mede por utilidade. Tá? A língua, na verdade, é um campo cultural. Quantas línguas mais a gente aprender e a gente souber, mais a gente vai conseguir se conectar com outras coisas, com outras culturas, com outras pessoas. Esse é o conselho que eu deixo para vocês, principalmente se você é descendente de vênetos. É interessante você saber falar a sua língua, assim como você saber a sua storia. Muito bem, adesso qua finimo il nostro video, vi ringrazio una muccia, vi lascio qua piccare sul nostro monitor un'altra volta il QR code del gruppo Lengua Mare, però questo gruppo qua ele sarà, come che avevo detto, ele é um grupo sarà e Tite Paul Sol que receberá a informação. Então esse aqui é um grupo fechado, tá, do Lengua Mare, você vai receber aí só informações. Benon, tchau, strucon e se vedemo.